E estou de volta, meus amores, para a nossa aula de correção de hoje. Vamos lá? Vamos abrir o nosso livro na página 175. Referente ao vídeo anterior, o que aprendemos sobre a distribuição da população brasileira em todo o nosso território. Vamos lá. Distribuição da população brasileira, página 175. Vamos lá, meus amores, lápis, borracha, caneta, tá tudo aí com vocês? Se tá tudo aí, podemos começar a nossa correção. Número 1. Quais são os dados necessários para calcularmos a densidade demográfica? Coloquem aí. Para calcularmos a densidade demográfica de um determinado local, precisamos conhecer a população absoluta e a extensão dessa área. Vou repetir. Para calcularmos a densidade de um determinado local, precisamos conhecer a população absoluta e a extensão dessa área. Então, temos que ter o contingente populacional, a quantidade de pessoas e a área delimitada, ok? Então, quando eu falo de densidade demográfica, eu falo da quantidade de população em uma determinada área específica, ok? Eu tenho que ter a numeração correta, tanto da população quanto daquela área específica que eu vou calcular o quanto de gente que tem ali naquela localidade, naquele local. Continuando, meus amores, número 2. Estabeleça a diferença entre um país populoso e um país povoado. Coloquem aí. Ser um país populoso significa possuir uma elevada população absoluta, um grande contingente populacional, ó, bastante gente, muitas pessoas. Vou repetir. Ser um país populoso significa possuir uma elevada população absoluta. Ser um país povoado significa possuir uma grande densidade demográfica. Densidade demográfica já foi explicado na questão número 1. A população juntamente com o quê? O tamanho ali daquele espaço, daquela área, daquela determinada localidade. Então, vamos lá, novamente. Ser um país populoso significa possuir uma elevada população absoluta, bastante gente, a população grande, a quantidade de pessoas. Ser um país povoado significa possuir uma grande densidade demográfica em um determinado local. Então, qual é a explicação da número 2, meus amores? O Brasil é um país populoso. Tem muita gente aí no nosso território brasileiro. Muitas pessoas, um contingente populacional. Porém, o nosso Brasil, ele é pouco povoado, ok? O que significa pouco povoado? A população, ela se encontra totalmente aí espalhada pelo nosso território brasileiro, porém, mais concentrada em determinadas áreas, em determinados estados, regiões. Então, temos aqui, eu dei o exemplo do Sudeste. O Sudeste tem uma grande concentração populacional. Em outros estados, já não tem tanta essa incidência populacional, como temos aqui no Sudeste. Ok, meus amores? Então, aqui, a explicação da número 2, o Brasil, ó, tem bastante gente, lotado de gente. Porém, essa população se encontra totalmente dividida em todo o território. Obviamente, mas concentrada em algumas áreas do nosso imenso Brasil. Número 3. Indique de que forma um país pode ser considerado superpovoado. O que significa superpovoado? Ó, que tem uma grande concentração de população, de pessoas. Vamos lá. Uma área é considerada superpovoada quando o número de habitantes
ultrapassa o limite até o qual o Estado garantiria o bem-estar socioeconômico da população. Então, ó, é quando temos aí uma grande concentração de pessoas, além do normal, além do previsto. Vou repetir, uma área considerada superpovoada quando o número de habitantes ultrapassa o limite até o qual o Estado garantiria o bem-estar socioeconômico da população. Número 4. Número 4. A população brasileira se concentra basicamente em uma faixa litorânea. Explique quais foram os motivos que, historicamente, influenciaram esta dinâmica. Vamos aí, meus amores. A dependência econômica do país na condição de ex-colônia, de exploração de Portugal, criava a necessidade de maior proximidade e contrato com a metrópole. Professora, mais devagar um pouquinho. Vou repetir. Vamos lá. A dependência econômica do país na condição de ex-colônia, de exploração de Portugal, criava a necessidade de maior proximidade e contrato com a metrópole. Ponto. A concentração de nossas atividades econômicas iniciais era a agricultura, ok? Finalizamos. Vou lá para o finalzinho. A concentração de nossas atividades econômicas iniciais eram a agricultura. A comercialização também está aí inserida nesse contexto, que é o quê? Comercializar esses produtos que saíam da agricultura. Número 5. Coloquem aí, meus amores. Vamos lá para a pergunta. Uma cidade qualquer, uma extensão territorial aproximadamente 800 mil quilômetros quadrados. Nela vivem cerca de 20 mil habitantes. Calcule a densidade demográfica desta cidade. Vamos lá? Densidade demográfica igual o número de habitantes dividido pela área em quilômetros quadrados. Ok? Número 5, a densidade demográfica é igual o número de habitantes dividido pela área em quilômetros quadrados. Agora, meus amores, eu vou mostrar para vocês aqui, continuem aí, que eu vou mostrar para vocês aqui a numeração, que assim vai ficar mais fácil do que eu falar para vocês a numeração, tá ok? Vamos lá. A densidade demográfica, ó, a resposta se encontra aqui. Vocês estão vendo aqui, ó? Densidade demográfica igual o número de habitantes dividido pela área em quilômetros quadrados. A resposta se encontra aqui. Esse cálculo aí, ok? Dá um printzinho. Então, vamos continuar com a nossa explicação. Número 6. Embora o Brasil esteja colocado entre os países mais populosos do mundo, quando se relaciona sua população total com a área do país, obtém-se um número relativamente baixo. Essa relação da população com a área, damos o nome de
Densidade, letra C, densidade demográfica. Quando eu falo da quantidade populacional juntamente com a área, uma área delimitada, eu falo da densidade demográfica. Ok, amores? Número 6, densidade demográfica. Número 7, sobre a população, a alternativa verdadeira é letra E. As áreas onde a população absoluta é grande são chamadas de áreas de grande concentração populacional, o que eu já havia falado para vocês anteriormente, até na nossa aula de explicação. Quando eu falo concentração populacional, eu falo do contingente populacional, a grande quantidade de pessoas, ok? Número 8. No Brasil, aproximadamente 80% da população das favelas concentram-se nas regiões metropolitanas, onde há o quê? Uma grande quantidade de residências, indústrias e comércio. Principalmente a urbanização, ela está inserida nesse contexto todo, tá ok, meus amores? Vamos lá. Metropolitanas. E 70% das moradias são construídas pelos próprios moradores. Em regime de mutirão. Mutirão ajuda quando a população ela decide ajudar aquele morador a fazer a sua construção da sua residência. Assinale a alternativa que indica a região brasileira que concentra a maior população de favelas do país. Obviamente, estamos falando do quê? Do nosso Sudeste. Número 8, letra D, Sudeste. Se observarmos aqui, meus amores, aqui no Rio de Janeiro há uma grande concentração de comunidades, de favelas, não somente aqui, mas em São Paulo também. Número 9. O Brasil é um país populoso e despovoado. Tal contradição aparente pode ser explicada da seguinte maneira. D tem densidade demográfica pequena em relação ao total da sua área. Número 9, letra D. Número 10, e finalizando. Lembrando, meus amores, aqui no meu livro há uma diferença nessa numeração. Então, o que eu fiz? Do número 1 até o número 5, a numeração está correta. Depois, logo aqui embaixo, vem para o número 1, a numeração 1 está incorreta. Então, o que eu fiz? Eu numerei certinho. 6, 7, 8, 9 e 10. Como vocês podem ver aqui, ok? Eu coloquei de caneta a caneta do lado da numeração incorreta. Vamos lá. Número 5, que é essa última questão aqui, daqui de baixo. Texto 1. Observe o texto abaixo. Texto 1. Conforme dados do Censo Demográfico de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a população total do Brasil é de 1.975.799 habitantes. Vamos lá. Continuando. Texto 2. O texto 2, conseguimos observar aqui o nosso Brasil como se houvesse a bandeira do Brasil e a população ao seu redor, em volta dessa imagem, dessa figura do Brasil, da nossa bandeira, como se fosse a bandeira do Brasil. Então, vamos lá, meus amores. A partir dos dois textos, o Brasil é definido como um país, vamos lá, populoso e devido à população absoluta. Número 10, letra D. Ok? Número 10, letra D. Populoso devido à população absoluta. E realmente, o Brasil é um país bem populoso. Porém, a população está toda espalhada aí no nosso território brasileiro, ok?
finalizamos, meus amores, a correção de hoje. No próximo vídeo, irei trazer matéria nova, tá ok? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.